E eu vou falar hoje, como sempre, né, que eu tenho uma oportunidade, eu falo sobre oração. Glória a Deus. A oração é o pulmão da igreja. Sem oração a igreja não vive. Sem respiração a gente não vive. O nosso pulmão é que nos faz respirar, né? Então, se nós motivamos, né? Se nós exercitamos o nosso pulmão, ele vai sempre funcionar, ele vai sempre fazer-nos respirar. E assim também é a igreja. Se nós exercitarmos a oração, a igreja vai prosseguir, a igreja vai se fortalecer e a igreja vai cumprir o propósito dela aqui na terra. Glória a Deus. É sobre isso que eu vou falar. E vou ter lendo uma passagem que está lá no livro de Atos, capítulo 12. Quero que você, através dessa meditação, eu costumo dizer, eu não sou pregadora, eu não sei pregar, eu não sei fazer um resumo, eu não sei fazer anotações, eu não sei, eu faço as minhas anotações, mas depois eu penso, meu Deus do céu, acho que eu não vou falar nada disso, não sei. Mas eu vou falar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu estava meditando sobre essa palavra de capítulo 12 de Atos, quando Pedro, ele foi liberto da prisão, milagrosamente. Pedro capítulo 12, vamos ler? Glória a Deus, já está ali? Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães asmos. Havendo-o prendido, encerrou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vamos continuar. Na noite anterior, ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 algemas, e as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente, sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as algemas. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia e não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Quando passaram a primeira, segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando-se a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu. Depois de considerar isto, ele nisto foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Batendo Pedro à porta do pátio, uma criada chamada Rode saiu a atender. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. Então disseram: é o anjo, é o seu anjo. Mas Pedro continuava a bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. Então partiu para outro lugar. De manhã, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que
seria feito de Pedro? Quando Herodes o procurou e não o achou, inquiriu os guardas e mandou-os justiçar. Amém. Até aqui, irmãos. Que passagem maravilhosa. Então, nós vemos que havia perseguição. O livro de Atos, o nome já diz, né? Atos dos Apóstolos. É aquilo que os apóstolos fizeram após Jesus ter partido. E aqui está uma, né, dos Atos, né, que Pedro, ele estava fazendo a obra do Senhor a todo vapor. E não foi a primeira vez que Pedro tinha sido preso. Nós vemos lá no capítulo 4, a primeira vez que Pedro foi preso. Depois teve uma segunda vez. Aqui ele é preso pela terceira vez. E havia um fato interessante. Tiago, o irmão do João, havia sido morto. Foi aqui que nós começamos a ler, no versículo 1. Herodes, ele era um rei muito mau. E já havia mandado matar Tiago, um dos apóstolos. E Pedro agora seria o segundo dos apóstolos a ser morto. E Pedro estava lá preso. Mas tem uma coisa muito importante. A igreja orava intensamente a Deus por ele. Aqui está o ponto crítico dessa história. A igreja orava continuamente. A igreja não parava de orar por Pedro. Por quê? Ele era um homem cheio da unção do Senhor. Na primeira pregação que ele fez, havia, parece que 3.000 pessoas. Depois 5.000 pessoas. Muitas pessoas estavam aceitando Jesus pelo testemunho, pela palavra, como Pedro estava sendo usado pelo Senhor. E agora ele está preso. Imagine como a igreja estava orando e chorando em favor de Pedro. Mas Pedro estava lá preso. Aqui diz assim, que ele dormia, irmãos. Imagine se você vai ser preso, sabendo que vai ser morto. Você conseguiria dormir? As mãos, diz aqui que ele tinha 2 algemas, 2 soldados, um de cada lado, e montaram guarda, 4, né, ternos, que diz, 16, 4 vezes 4, 16, guardas, guardando, porque eles faziam troca, né, de guardas para vigiar Pedro, porque nas outras vezes Pedro já tinha sido solto. Eles não conseguiam prender Pedro e matar. E agora eles falaram, não, dessa vez vai. Dessa vez nós vamos montar uma guarda aqui bem forte, eu quero ver esse homem sair. Mas Pedro dormia. Preso por 2 algemas. Sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Mas, de repente, uma luz brilhou no cárcere. E um anjo do Senhor acorda Pedro. E teve que tocar, né? Não foi só chamar, não. Sabe quando você tem um sono pesado? Que alguém chama e você não acorda? Pedro estava assim, estava um sono pesado. O anjo teve que cutucar ele. Acorda, Pedro. Por quê? O anjo... Pedro estava dormindo porque a igreja estava orando por ele. Ele teve paz. Ele tinha confiança de que o Senhor Jesus tinha falado com ele, que ele ia morrer velhinho. Se os irmãos, né, meditarem lá nas passagens, quando Jesus conversava com eles. Pedro tinha uma promessa de Jesus, que ele ia morrer velhinho, ainda não estava na hora dele morrer. E ele dormiu tranquilo. Vamos ler aqui, voltando. De repente, sobreveio um anjo do Senhor, versículo 7, resplandeceu uma luz na prisão, tocando Pedro no lado, e despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Imagina, de repente ele acordou, e as algemas caíram automaticamente, ninguém precisou abrir. E disse o anjo, cinge-te com a calça, e veste e calça as tuas sandálias. Então, por quê? O anjo, ele
precisava quebrar as cadeias, as algemas. Mas a calça, a sandália, ele podia fazer. Então ele falou, vai, cinge-te, calça as tuas sandálias. E ele fez, ele obedeceu. Lança as costas a tua capa e segue-me. E Pedro obedeceu. Está um ponto importante, irmãos. A obediência. Pedro, mesmo sabendo, pensando assim, acho que eu estou sonhando, isso não está acontecendo. Eu não estou acreditando nisso. Mas ele foi obedecendo. Pedro saindo, seguia, versículo 9, e não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Quando passaram a primeira, a segunda guarda, os guardas tudo dormindo lá, irmão, ninguém viu eles passar. Ou o anjo fez com que ele ficasse transparente, eu não sei. Ninguém viu eles passarem, porque a igreja estava orando. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual ele se abriu por si. Irmãos, já naquela época eu acho que não existia esses portões automáticos, mas naquela hora o anjo fez com que aquele portão ficasse automático. Tendo saído, percorreram. E o anjo, né, seguindo, Pedro atrás dele, e tornando-se, versículo 11, Pedro, tornando-se assim, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor ouviu o seu anjo e me livrou da mão de Herodes de tudo o que esperava o povo judeu. Depois de considerar ele nisso, foi à casa de Maria. Antes disso, o versículo 10, quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que se dá para a cidade, a qual lhe abriu por si mesma. Aqui. Tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Então, até o portão de ferro, o anjo precisava estar com Pedro, porque Pedro não ia conseguir abrir aquele portão. O portão abriu automaticamente, porque o anjo estava com ele. Depois, o anjo foi embora, e Pedro se viu só. Daí ele percebeu que realmente era real aquilo que estava acontecendo. E ele diz, agora sei verdadeiramente o anjo do Senhor. O Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Que maravilha! E depois de considerar isso, ele não foi para a casa dele. Sabe onde ele foi? Foi para a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Quando ele foi liberto, ele foi para uma casa de oração. Sabia que havia um povo orando por ele. Aleluia! E aí ele bateu na porta. Essa parte é muito interessante e até engraçado, porque quando aquele povo estava reunido, e com certeza estavam com medo. Alguém bate a porta e pensa, acho que Herodes mandou mandou buscar mais um. Ninguém teve coragem de abrir a porta, ninguém. Mas tinha uma menina lá cheia do Espírito Santo, que chamava Rod. Ela foi e ficou ouvindo. Quem será que está batendo na porta? Ela reconheceu a voz de Pedro, porque ela era a ovelha de Pedro. Ela tinha sido ensinada por Pedro. Ela ficou tão feliz quando ouviu. Gente, é Pedro. Ela nem abriu a porta. A palavra diz aqui que de tão feliz ela saiu correndo e voltou lá no meio do povo. Falou, olha, Pedro está lá na porta. Eles não acreditaram. Falou, você está fora de si, menino, fica quieta. Ela, não, gente, é Pedro que está lá na porta, vamos lá abrir a porta para ele. De tanto ela insistir, eles foram lá abrir a porta. Diz aqui, versículo 14, conhecendo a voz de Pedro de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Disseram-lhe, estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era. Então disseram, é o anjo, é o seu anjo. Porque naquela época eles falavam, né?
que as pessoas tinham um anjo que era muito parecido com ele e tal. Então é o anjo de Pedro que está lá, não é ele. Gente, a igreja estava orando e não acreditaram que Pedro poderia ser solto. Muitas vezes a gente ora e não acredita que a bênção vem, não acredita que aquilo que estamos pedindo vai acontecer, irmão. Em nome de Jesus, que você seja motivado hoje a acreditar. Tudo que pedires em meu nome, crendo, você vai receber. A palavra do Senhor diz. Crendo, você vai receber. Mas aqui tem uma chave que é preciso você ter. Hoje eu estava meditando nessa palavra de vir para cá. E o Espírito Santo me trouxe ao pensamento. Muitas vezes nós oramos somente interessados em alguma coisa. Quando nós precisamos, eu falo de mim. Quando nós precisamos, nós vamos não dizer, eu vou orar, Deus vai fazer. Quantas pessoas vêm, ora por mim, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Nós somos muito egoístas, O Senhor, Ele quer dar sim, mas Ele não quer só isso, que vocês corram para Ele, somente na hora que quer. A gente estava cantando aquele louvor aqui, se tu olhares para mim, Senhor, nada encontrarás de bom, nada. É esta oração que o Senhor quer que você faça todos os dias. Nos momentos bons, nos momentos ruins. Quando você estiver feliz, você dobra o seu joelho e vai falar com o papai. Senhor, se tu olhares para mim, o Senhor não vai encontrar nada de bom, mas eu quero uma coisa, Senhor, eu quero um coração igual ao teu. Se nós orarmos desta maneira todos os dias, tudo que nós pedimos, o Senhor vai dar, porque é prazer dele. Dar aquilo que precisamos. Muitas vezes nós não recebemos porque somos egoístas. A palavra de Deus diz lá em Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para gastar nos vossos deleites. O Senhor quer que você tenha um coração igual ao dele. O Senhor quer que primeiramente eu e você peçamos: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Um coração que saiba obedecer. Um coração pronto a obedecer. A cumprir todo o teu querer, como já foi dito aqui hoje. A perdoar como o Senhor perdoa. A ter misericórdia como o Senhor tem misericórdia. Nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias um coração igual ao dele. E assim, quando nós precisarmos, o Senhor vai estar pronto. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi, dar-se-vos-á. Assim diz a palavra do Senhor. Então vamos continuar aqui. Aí eles foram, né? Abriram a porta e conhecendo conhecendo a voz de Pedro, a alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Está fora de ti, mas ela afirmava que assim era. Então disseram: é o anjo. Mas Pedro continuava a bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E é assim, né? Quando a bênção vem, a gente espanta. Mas não foi isso que a gente pediu? Acelando-lhe com a mão, que se calassem, contou-lhes como o Senhor lhe tirara da prisão. E disse para eles irem anunciar a Tiago e aos irmãos. Esse Tiago é o outro Tiago, que não é esse que fala no começo que havia sido morto. Esse é o Tiago, meio-irmão de Jesus, tá? Que ele estava já no ministério, fazendo a obra do Senhor. E Pedro pediu para que anunciassem isso para Tiago, para que ele fosse animado, né? Que Deus é um Deus de milagres. Então, como é bom quando a gente recebe um milagre, a gente contar, a gente falar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E aí a continuação diz que de manhã não houve pouco alvoroço entre os soldados.
o que seria feito de Pedro. Eles olharam na prisão, não tinha, Pedro não estava lá, os guardas todos estavam. E quando Herodes procurou e não achou, inquiriu os guardas. E mandou-os justiçar. Então, os guardas não tinham o que falar. O que aconteceu com Pedro? Ficaram olhando com cara de tonto um por outro. O que aconteceu com Pedro? Ninguém sabia. E aí, quem morreu? Todos aqueles guardas. Todos aqueles guardas morreram. Então, irmãos, esta passagem nos faz refletir sobre a oração. Eu quero que você saia daqui hoje motivado. Deus vê as tuas tribulações. Por demais que sejam as provações, ou por mais decepcionante que sejam as notícias, Deus ainda está sentado no seu trono. E Ele está no controle de todas as coisas. Talvez nem sempre compreendemos seus caminhos, mas sabemos que a sua vontade é soberana. E Ele tem o melhor para nós. Então você creia e ore. Eu quero motivar você a orar, não somente quando você precisa, mas orar por amor, se derramar perante o Senhor todos os dias. Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu quero fazer a tua vontade. Dá-me um coração igual ao teu. E Deus ouve as nossas orações. Também está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, é o mesmo versículo que está lá em Salmo 34 e 15. Que os ouvidos do Senhor estão abertos às nossas súplicas. Não devemos subestimar o poder da oração. O poder de uma igreja que ora. O anjo chamou Pedro na prisão, disse um pregador puritano, Thomas Watson. Mas foi a oração que foi buscar um anjo. Olha que coisa. Foi através da oração que o anjo foi lá e tirou Pedro da prisão. Eu quero convidar você a estar ficando de pé. Peço para o irmão colocar aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 3. Que a palavra de Deus nos diz que nós devemos orar pelos encarcerados. Hebreus capítulo 13, versículo 3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Leiam comigo, igreja. Ainda o mesmo 3. Leia comigo, em voz alta, todos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Eu quero que você faça essa oração comigo. Você vai se lembrar de alguém, não que esteja preso lá na cadeia, pode ser até que tenha, mas eu tenho orado para pessoas que estão presas e que não conseguem vir para a igreja. Eu estou orando para pessoas que estão aprisionadas em cadeias de ferro, em portões de ferro. Elas esqueceram de onde é a casa do Pai. O Senhor quer que nós sintamos como se estivessem presos com eles. Aqueles que estão sendo maltratados, você sabe que essa pessoa não está bem. Ela está sendo maltratada pelo inimigo. Ali na prisão não havia esperança de vida. Pedro estava preso. Ele estava acorrentado, aprisionado com cadeias. Mas o anjo foi lá e soltou aquelas prisões. Lembra dessa pessoa que você está agora vindo ao teu pensamento e ore por ela, para que o anjo do Senhor vá lá, quebra as cadeias e traga ela para a casa do Senhor. É aqui que ela vai ser alimentada. É aqui que ela vai ser livre para adorar o Senhor. É aqui que ela vai ser livre para ir para o céu. Como nós louvamos aquele louvor que as irmãs louvaram. Eu quero ser fiel, eu quero chegar no céu. E nós queremos que todos os nossos familiares, nossos parentes, nossos vizinhos, todos, nós queremos que todo o povo do Senhor, o Senhor Jesus morreu por todos. O Senhor Jesus deu a vida por todos, mas são todos aqueles que procuram Ele que vão ser salvos.
Então você ore a Deus, entrega essa pessoa que você quer que seja salvo, que você quer que seja liberto, entregue agora para o Senhor. Pai, Deus, Senhor da nossa vida, Pai de amor e de misericórdia, nós oramos a Ti, Senhor, nesta hora, Pai, com o nosso coração quebrantado, Senhor, com o nosso coração cheio de amor. Ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Se o Senhor olhar para nós, Senhor, o Senhor não vai ver bem algum, Senhor. Mas nós estamos aqui porque queremos, Senhor, te servir. Queremos, Senhor, nos alegrar na Tua presença, Senhor. Independente que o Senhor nos dê algo, Pai. Nós queremos nos alegrar na Tua presença. E que todas essas pessoas, Senhor, que foram apresentadas aqui hoje, Pai, elas sejam libertas, Senhor, para vir também desfrutar da Tua presença, Pai. É tão bom estar aqui, é tão bom sentir a Tua presença, Senhor. Nós queremos que eles estejam aqui também. Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por essa palavra. Aumenta a nossa fé, Senhor, que nós possamos ter uma vida de oração, Pai. Que não abramos mão disso, Senhor, de ter vida de oração, de adorar o Senhor todos os dias, Pai, por tudo que Tu és. Te agradecemos em nome de Jesus.